Quando pensamos nas grandes figuras da televisão americana, alguns nomes imediatamente vêm à mente. Bonanza, a série que definiu uma era do faroeste, e seu elenco brilhante, que nos conquistou com histórias que foram transmitidas por gerações. Mas entre todos os rostos que brilharam nesse icônico programa, havia um que se destacava por sua força tranquila, sua bondade e seu imenso carisma: Dan Blocker. Mais conhecido como Ross Cartwright, o personagem de grande coração e presença física imponente, Blocker tornou-se uma lenda da TV americana, e sua morte prematura em 1972 alterou não apenas o curso de Bonanza, mas de toda a história da televisão. Mas antes de ele se tornar o inesquecível Ross Cartwright, Dan Blocker teve uma vida extraordinária, marcada por muitos desafios e reviravoltas inesperadas. Ele nasceu no coração do Texas em 1928, onde cresceu em uma família simples. O que poucos sabem, no entanto, é que antes de ser ator, ele foi um verdadeiro herói de guerra, lutando na Guerra da Coreia e ganhando a medalha Purple Heart por sua coragem no campo de batalha. Uma trajetória de vida que certamente moldou o homem que ele se tornou. Firme, determinado e sempre disposto a fazer o que fosse certo. Mas a verdadeira transformação de Dan Blocker aconteceu quando ele decidiu seguir o caminho das artes cênicas. Seu amor pelo teatro o levou de sua cidade natal para Hollywood, onde após muitos desafios e anos de trabalho árduo, ele conquistou o papel que mudaria sua vida para sempre: o carismático Ross em Bonanza. E é aqui que começa a nossa história. A morte de Dan Blocker em 1972 deixou não apenas os fãs de Bonanza devastados, mas também provocou um impacto profundo na indústria da televisão, desafiando as convenções da época e deixando uma marca indelével no modo como as produções lidam com a perda de um personagem querido. Vamos explorar como a partida de Blocker, aos 43 anos, não só afetou sua série, mas também alterou a forma como as produções de TV abordam a perda, o luto e a memória. Hoje, vamos relembrar a incrível jornada de Dan Blocker, de sua infância no Texas até sua ascensão como uma estrela da televisão. Mas, mais importante ainda, vamos refletir sobre como sua morte prematura não só interrompeu uma carreira brilhante, mas também deixou lições duradouras para a indústria televisiva sobre o verdadeiro impacto de um ator e de seu legado. Então você está pronto para descobrir como a vida e a morte de Dan Blocker mudaram para sempre o rosto da televisão americana? Vamos começar. Dan Blocker nasceu em 10 de dezembro de 1928, na pequena cidade de DeKalb, Texas. Desde cedo, ele se destacou pelo seu porte físico impressionante, um traço que o acompanharia por toda a vida. Criado em uma família simples, Blocker cresceu em um ambiente rural, onde aprendeu o valor do trabalho árduo e da dedicação. Durante seus anos escolares, demonstrou talento tanto nos estudos quanto nos esportes, sendo um jovem atlético e determinado. Sua paixão pela arte dramática surgiu enquanto estudava na Harding-Simmons University e, posteriormente, na Sul Ross State University, onde se formou em oratória e teatro. Mas o que poucos sabem é que, antes de se tornar ator, ele considerou seguir a vida acadêmica e chegou a trabalhar como professor de inglês e teatro. Apesar de sua personalidade brincalhona, Blocker era um excelente aluno e chegou a receber prêmios acadêmicos por seu desempenho. Mas antes de falarmos sobre sua entrada na carreira artística, você sabia que Dan Blocker foi um verdadeiro herói de guerra? Veja o que aconteceu na Guerra da Coreia. Antes de se tornar um astro da TV, Dan Blocker serviu no exército dos Estados Unidos durante a Guerra da Coreia. Como sargento de infantaria, demonstrou bravura e disciplina, sendo condecorado com a Purple Heart após ser ferido em combate. Esse período da vida moldou sua personalidade e valores, trazendo a ele uma visão única sobre a vida e o trabalho. Muitos colegas diziam que ele levava essa experiência para o set de filmagens, sendo sempre um líder respeitado por todos. Sua postura de disciplina e seu senso de responsabilidade, adquiridos no campo de batalha, ajudaram a moldar sua carreira e seu relacionamento com colegas de elenco. Ao contrário de muitos astros da época, Blocker nunca romantizou a guerra. Ele sempre falava sobre os horrores que presenciou e a importância de buscar a paz. Após o serviço militar, Blocker ainda estava longe de Hollywood. Então, como ele saiu do exército e virou um dos rostos mais icônicos da TV? Vamos descobrir. Antes de ser o icônico Ross Cartwright, Dan Blocker
teve um caminho improvável até Hollywood. Nascido em 1928 no Texas, Blocker cresceu em uma cidade pequena, onde a vida parecia predestinada a seguir um curso simples. Mas, desde jovem, ele já possuía uma ambição que o levaria além dos limites de sua pequena cidade natal. Seu físico impressionante, sua postura de líder e sua determinação chamaram a atenção de muitos, e antes que soubesse, ele estava envolvido no cenário global da Guerra da Coreia, um período que mudaria sua vida para sempre. Mas o que realmente definiu Dan Blocker não foi apenas o fato de ser um veterano de guerra, mas a forma como ele se reinventou após o fim do conflito. De herói de guerra a estudante universitário, Blocker passou a explorar o mundo acadêmico. Ele estudou na Universidade de Harding-Simmons, onde seus interesses pela arte dramática começaram a florescer. Mas o que realmente marcou essa fase de sua vida foi a maneira como ele encontrou um equilíbrio único entre seu porte físico imponente e uma profunda sensibilidade emocional. Algo que mais tarde se tornaria uma característica marcante de sua interpretação. Foi na faculdade que Blocker decidiu que seguiria a carreira de ator. No entanto, o início em Hollywood não foi nada fácil. Ao chegar à meca do cinema, ele enfrentou uma indústria que ainda estava engatinhando em termos de representações de personagens como ele. Blocker, com sua altura imponente e físico robusto, era frequentemente escalado para papéis que eram estereótipos, como o grandão ou o fortão, o que só fez com que ele se tornasse ainda mais determinado a provar seu talento. Após anos de papéis secundários, foi no final dos anos 1950 que o destino finalmente sorriria para ele. A oportunidade chegou quando ele foi escalado para o papel que mudaria sua vida e a televisão americana para sempre. Ross Cartwright, o filho grande e bondoso da famosa família Cartwright em Bonanza. Mas o que muitos não sabem é que Blocker não foi a primeira escolha para o papel. Na verdade, a produção de Bonanza estava procurando por um ator de estatura física e presença marcante, mas que também fosse capaz de trazer uma profundidade emocional a um personagem que, à primeira vista, poderia parecer um simples estereótipo de fortão. E foi exatamente isso que Blocker entregou. Um Ross Cartwright que, com sua bondade e vulnerabilidade, capturou o coração do público. Bonanza não foi apenas mais uma série de faroeste. Era uma história que refletia o ideal americano. Uma família que, apesar das adversidades, mantinha seus valores de coragem, honra e lealdade. Mas o que realmente diferenciava Bonanza das outras produções da época era a complexidade de seus personagens, algo que não era comum nas séries de faroeste da época. Com Ross Cartwright, Dan Blocker trouxe algo verdadeiramente único à televisão. Ross não era apenas o grande e forte irmão da família Cartwright. Ele era também o coração da série. Seu personagem, ao mesmo tempo imenso e gentil, com uma sensibilidade que tocava todos ao seu redor, ressoou profundamente com o público. Mas o mais impressionante é que, apesar da sua aparência intimidadora, Ross tinha uma bondade tão genuína que o tornava o personagem mais humano da série. Os fãs se apaixonaram por Ross. Ele era o tipo de personagem que parecia sempre estar ali para apoiar os outros, que nunca hesitava em fazer o bem e que, por trás de sua força física, demonstrava uma fragilidade emocional que o tornava incrivelmente real. Muitos fãs viam em Ross uma figura paterna ou um amigo de confiança. Era impossível não se identificar com sua lealdade inabalável à família e seu compromisso com a justiça. Na época, as reações dos fãs a Bonanza foram um fenômeno, não apenas pela popularidade da série, mas pela profunda conexão que o público sentia com os personagens, e em particular com Ross. Cartas de fãs chegavam de todos os cantos do país, e muitas delas mencionavam como o personagem de Ross havia impactado positivamente suas vidas. Ross não era só um herói na tela, ele também era um modelo de virtude e humanidade para os espectadores. Dan Blocker sempre deixou claro em suas entrevistas que ele entendia a importância de Ross para o público. Ele sabia que, mais do que ser um simples personagem em um faroeste, Ross representava algo maior. Ele era a prova de que a verdadeira força vem do coração. Blocker se orgulhava de poder dar vida a um personagem que tocava tantas pessoas e proporcionava momentos de reflexão sobre o que significa ser humano. Fora das telas, Dan Blocker era um homem de família. Casado com Dolphia Parker, teve 4 filhos: Dirk, David, Deborah Lee e Dana Lynn.
Mesmo sendo uma estrela de TV, ele sempre priorizou sua família e levava uma vida simples e discreta. Além da atuação, Blocker tinha uma grande paixão por carros e costumava colecionar veículos de alto desempenho. Ele também era um defensor de causas sociais e um democrata liberal, algo raro entre as estrelas de Hollywood na época. Blocker tinha um senso de humor contagiante e era conhecido por suas pegadinhas nos bastidores de Bonanza. Mas a vida de Blocker tomou um rumo inesperado quando um problema de saúde colocou tudo em risco. Infelizmente, em maio de 1972, Dan Blocker faleceu aos 43 anos devido a uma embolia pulmonar após uma cirurgia na vesícula biliar. Sua morte chocou fãs e colegas de trabalho, deixando um vazio imensurável na história da televisão. Michael Landon, um de seus amigos mais próximos no elenco de Bonanza, ficou devastado e ajudou a reescrever a série para refletir essa perda. E você sabia que Bonanza foi uma das primeiras séries a lidar com a morte de um personagem de forma realista? Descubra como a série tentou seguir em frente sem Ross Cartwright. A morte prematura de Dan Blocker deixou um legado difícil de ser substituído. Não foi apenas o fim de uma era para Bonanza, mas também uma grande perda para a televisão. A série, que estava no auge do sucesso, nunca mais foi a mesma. Pela primeira vez, uma produção lidou com a morte de um personagem principal de forma tão realista e tocante. A decisão de abordar a ausência de Ross Cartwright com respeito e sensibilidade foi uma das marcas que imortalizou a figura de Blocker na cultura pop. Após a sua morte, os produtores de Bonanza enfrentaram o desafio de reescrever a série. A forma como o programa abordou a morte de Ross foi inovadora para a época, mostrando como a perda de um ente querido pode ser uma parte natural da vida, mas também difícil de aceitar. A partir desse momento, outras séries de televisão começaram a seguir o exemplo de Bonanza ao lidarem com a morte de personagens, o que impactou para sempre a narrativa na televisão. Curiosamente, o personagem Ross foi deixado de lado sem uma despedida formal no último episódio em que Dan Blocker participou. O programa preferiu fazer uma pausa nas filmagens para que os atores pudessem refletir sobre o que a perda significava, mostrando o impacto real e emocional que a morte de um personagem tão querido causaria a todos. Apesar de a série ter tentado seguir em frente, Bonanza perdeu parte do seu brilho após a morte de Ross. O público sentiu a ausência de Blocker, e a dinâmica do elenco nunca mais foi a mesma. A série foi cancelada em 1973, um ano após a morte do ator. Mas seu impacto perdurou por muito tempo. O legado de Dan Blocker transcendeu as telas. Em 1981, uma praia na Califórnia foi nomeada em sua homenagem, a Dan Blocker Beach, em Malibu. O nome da praia serve como um tributo ao ator que conquistou tanto carinho do público e deixou uma marca indelével na história da televisão. E um fato interessante: Dirk Blocker, seu filho, seguiu os passos do pai e também se tornou ator. Ele apareceu em várias produções, incluindo a série de sucesso Brooklyn Nine-Nine, onde interpretou o personagem Detective Hitchcock. Dirk trouxe um pouco do legado de seu pai para a nova geração, mantendo viva a memória da família Blocker no mundo do entretenimento. A perda de Dan Blocker foi um choque não apenas para os fãs, mas também para toda a produção de Bonanza. Diferente de outras séries da época, que simplesmente substituíam atores ou ignoravam sua ausência, os produtores tomaram uma decisão ousada: enfrentar a morte do personagem Ross Cartwright de maneira realista. Este foi um dos primeiros casos na história da televisão em que a morte de um ator foi refletida no roteiro da série. Até então, era comum que personagens simplesmente desaparecessem das histórias sem maiores explicações. No episódio intitulado Forever, os roteiristas não apenas lidaram com a ausência de Ross, mas também exploraram o impacto emocional que sua morte teve na família Cartwright. A decisão de não substituir o personagem foi um marco na TV, demonstrando o respeito e o carinho que a equipe tinha por Blocker. Mas, se a ausência de Ross foi um golpe duro para Bonanza, como os bastidores da série foram afetados pela sua morte? Vamos entender o impacto real da perda de Dan Blocker no elenco e na produção. Dan Blocker era mais do que apenas um colega de trabalho para os atores de Bonanza. Ele era um amigo leal e uma presença constante no set. Sua morte não impactou apenas a trama da série, mas também desestabilizou a dinâmica nos bastidores. Michael Landon, que interpretava Little Joe, ficou profundamente abalado com a perda de Blocker.
Segundo relatos, ele teve dificuldades para aceitar a morte do amigo e precisou de tempo para processar a ausência de alguém tão querido. Além do lado emocional, a produção também enfrentou desafios práticos. Bonanza havia perdido um de seus personagens centrais e, sem Ross, a essência da família Cartwright parecia incompleta. Os produtores tentaram reformular a série e até introduziram um novo personagem para preencher o espaço deixado por Blocker, mas nada conseguiu substituir a presença carismática de Ross Cartwright. Com as dificuldades nos bastidores e a queda na audiência, Bonanza encontrou seu fim pouco tempo depois. Mas qual foi o verdadeiro motivo do cancelamento da série? Descubra a seguir. A perda de Dan Blocker foi um divisor de águas para Bonanza e para a televisão como um todo. Seu falecimento prematuro em 1972 deixou um vazio imenso na série, que apesar de ter tentado seguir sem ele, nunca conseguiu recuperar a mágica que Ross Cartwright proporcionava. Em 1973, apenas um ano depois da morte de Blocker, a série chegou ao fim, marcando o fim de uma era. Mas, mesmo com o término do programa, a marca de Dan Blocker e seu icônico personagem nunca se apagaram. Bonanza foi uma das produções pioneiras a lidar com a perda de um personagem de forma tão realista, e isso marcou um novo caminho para outras séries que, mais tarde, também incorporaram a morte de seus personagens com a mesma sensibilidade. A maneira como a série se despediu de Ross Cartwright mostrou não apenas o respeito por Blocker, mas também o amor e a admiração que o público sentia por ele. Embora a série tenha sido cancelada, o impacto de Bonanza e o legado de Dan Blocker perduraram. Ele não apenas moldou o gênero western na TV, mas também abriu caminho para um novo tipo de narrativa, mais emocional e próxima da realidade. E mesmo após o fim de Bonanza, o nome de Blocker permaneceu vivo na cultura pop, com o nome da Dan Blocker Beach, em Malibu, servindo como um tributo à sua vida e carreira. Seu filho, Dirk Blocker, também seguiu os passos do pai, mantendo o legado da família Blocker vivo no mundo do entretenimento. E assim, a história de Dan Blocker continua a influenciar gerações de atores e fãs até os dias de hoje. Agora eu quero saber de você. Como você acha que Bonanza teria sido se Dan Blocker não tivesse falecido tão cedo? O que o legado de Ross Cartwright significa para você? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas ideias conosco. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais conteúdos como esse, que celebram as lendas da TV e do cinema. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.